todas as músicas serem autobiográficas. Então, é aquilo que a gente falou, mesmo as músicas que não foram compostas totalmente por ela, por isso que eu falei, acho que as parcerias captaram a essência do que ela estava querendo passar. Primeiro que Ovelha Negra é a música que representa a Rita Lee, aí ela é 100% autobiográfica, né? É uma das músicas que ela compôs sozinha. É ela, e ela deixa claro isso, né? Agora Só Falta Você, ela pegou o final da música, né? Então ela compôs mais da metade pro final. Então é aquilo que eu falei, não dá para falar, o que você falou, né? Não é 100% autobiográfica, mas tem essa essência, e acho que essas parcerias reforçaram muito isso. E é aquilo que eu falo, assim, eu falo muito de grandes artistas, eles têm essa capacidade, né, Brody? Eu falo muito isso do Nando e tal, que quando a música vai para fora, ela pode ser interpretada de qualquer maneira, né? Não é que nem aqueles artistas que viram e falam, não, essa música significa isso, isso, isso. E acho que a Rita tinha um pouco disso também, né? A partir do momento que a música foi para o público, ela pode ser interpretada de qualquer maneira, do jeito que a pessoa acha interessante. Então é interessante ver esse disco como autobiográfico, mesmo não sendo, porque ele capta muito a essência a alma, né? O momento, as escolhas que a Rita estava fazendo, né? Esses exemplos das músicas, né? Agora Só Falta Você, que é um grito, né? De liberdade, Ovelha Negra, que é assim, Rita Lee 100%, e esse tal de Rock and Roll, que parece ela, parece a mãe dela, né? Conversando com ela, né? É muito, muito legal, assim. Acho que esse disco captou a essência. Acho que a banda, o Tutti Frutti, os parceiros, Paulo Coelho, eles captaram a essência do que a Rita queria passar. E eles ficaram, né? É importante lembrar, né, Brody, que eles se juntaram, né, numa casa para fazer uma imersão ali. Então, com certeza teve muita troca, muito pitaco, né? E é isso, assim, acho que se alguém quer conhecer a Rita, não sei se você concorda, assim, se alguém quer conhecer a Rita não só como artista, mas como ser humano, assim, acho que esse disco é o disco que eu apresentaria, sabe? Você quer conhecer a Rita, ouça esse disco. É por isso que eu fiz a pergunta, essa pergunta capciosa no começo aí. Se é o disco que como se fosse, sei lá, a gente pode considerar como o marco zero da carreira dela, assim, né? Ou que o disco que vai direcionar toda a sua carreira, né? Porque é isso aí que você falou mesmo, assim. Até então a Rita Lee tinha um estilo, depois, somado a tudo isso, ela começa, como eu falei, né? Ela tem, assim, essa percepção de que, peraí, cara, por mais que eu esteja nos anos 70 aqui, eu tenho essa liberdade, essa liberdade criativa, né? Tipo, se a gravadora me dá um okzinho aqui, eu consigo fazer o que eu quiser, né? E lógico, a participação da banda foi muito importante, porque vamos combinar que a sonoridade desse disco, assim, era uma coisa, assim, bem à frente do seu tempo, né, Mari? Não, total, a escolha da banda ali Não, quando você ouve esse disco inteiro, você fica até repetitivo, né? Nossa, a guitarra dessa música é maravilhosa. Nossa, o baixo dessa música é maravilhoso. Nossa, né, tipo... eu acho que é isso, foi essencial no estilo de som que eu acho que ela queria passar, aquilo que a gente falou ali no começo, né? Uma baita banda, né? Uma baita banda ali, tipo... né, o Carlini e o Marcucci ali nem se falam, mas lembrando né? O Frank Paolillo, né, na bateria. Cara, que baterista é esse, gente? Pois é, o som da bateria disso aqui é muito bom, cara. É bom mesmo. É muito bom. Aí tem os backing vocals, né, que com certeza foi uma decisão dela colocar a Manito ali no saxofone.
eu acho que essa banda, a banda do Raul, ali nos anos 70, putz, você tinha grandes músicos, né? Músicos de estúdio, músicos de banda de forma geral, assim. Acho que, cara, acho que é o ponto alto desse disco, assim, é o que eu falei, para trazer a essência dele, assim, acho que não teria outros acompanhantes para ela ali. Assim, a banda, a gente fala, é o disco, né? Rita Lee Tutti Frutti, a gente tem que lembrar que é um disco de uma banda, né? Não é carreira, não é tipo a Rita Lee solo. É solo, né? É a banda assim, Tutti Frutti. Solo nesse sentido, né? De ela com banda de estúdio e não se, né? Tanto que quando você abre ali o disco, aparece, ela tá ali, óbvio, na capa, mas na contracapa, quando abre o disco, aparece a banda toda, né? E ela tá até no canto ali, ela não tá centralizada. Achei legal aquela também decisão, não sei se foi aleatório, mas se foi uma decisão coerente, achei legal de colocar ela no canto e os outros mais centralizados ali. Mas eu acho que essa banda com certeza elevou assim o patamar desse disco a 1000%, assim, de qualidade, né? Sim. E é um disco que, como a gente falou, né? Ele vendeu bem aí, chegou a vender até, acho que chegou em 150 mil, depois ele passa para 200 mil cópias, assim, né? Tipo, é meio que um recorde, assim, para o estilo, né? Como se falou de rock, né? Mas quando ele foi lançado na época, assim, ele deu ele não foi 50-50, assim, né? Teve pessoal que gostou e teve o pessoal que não levou muita fé, né? É o que eu digo, a crítica especializada, né? Desceu. Como que vai ser isso aí? Não vai rolar, entende? Teve isso também, não teve? Era meio que parece que faz parte, né, da crítica musical, dos críticos musicais aqui do Brasil, né? O rock anos 80 passou muito por isso também, né, Brody? De ter muita crítica, mas é aquilo, esse também é um daqueles discos, acho que Paul McCartney passou muito por isso também, né? De discos que foram criticados na época e que depois, pouco tempo depois, viraram grandes clássicos aí, e os próprios críticos tiveram que rever, né? Pois é. Rever, né, todo o conceito ali do que estava sendo feito, né? Mas parece que é uma função. Eu, como jornalista, eu falo assim, que parece que, por isso que eu sou uma jornalista que critica os jornalistas, assim, que parece que o crítico tem que falar mal das coisas. Mas também a gente tem que lembrar que tiveram críticas boas, né? É o que importa. Né? A própria Folha de São Paulo, né, definiu um disco como mais adulto, mais rock and roll e com músicas mais sérias, que prezou a qualidade dos músicos aqui que a gente estava falando. Cadê, ó? O Nelson Motta, né, como um dos melhores lançamentos de 1975. Essencial, né? Para isso, né? O cara sabia bem elogiar bem, né? E sabia não elogiar também, né? Para não falar outras palavras, mas enfim. Mas ele elogiou bem isso aí, né? Então é importante isso, né? É que são caras que viam conseguiam ver que tinham mais além, né? Não ia ficar nos 75, era uma carreira que ia ir para frente, assim. E lógico, né? Que eu disse, um disco transgressor, né? Até então, cara, vamos pensar assim que o rock sempre foi uma coisa de bandido, né? O pessoal sempre achou que era coisa de bandido, então coisa de machão, entendeu? Sim. Aí daqui a pouco chega que ela era, no começo ela era ruiva, daqui a pouco é loira, daqui a pouco é morena, eu nunca sabia como é que ela tá, né? Então chega uma moça, uma mulher bonita, assim, com presença de palco, com uma banda foda, entendeu? Cantando quem é esse tal de rock and roll? Agora só falta você, e falando sobre tudo isso, cara, deve ter dado um nó na cabeça de muita gente, mas os caras que estavam ligados, né? No caso aí, você falou o Nelson Motta, sabiam o que estavam falando, né?
Eu tava lendo uma... A gente procura, quando a gente vai ler, assim, quer se informar de vários assuntos, né? E olha que engraçado, no Rate Your Music, né, que tem várias resenhas e tal, o pessoal considera isso não apenas um disco de rock, mas sim um disco de glam rock, né? Que era o que o, sei lá, David Bowie estava fazendo, o T-Rex, o Roxy Music, né? Então, e aí pensando, tem acho que alguma coisa assim, não sei se eu consigo ver muito disso aí nesse Fruto Proibido, mas eu acho que tem algumas, talvez pelo fato de ter saxofone, de ter flauta em algumas músicas, acho que é talvez isso que deva ter essa conotação, né? Um pouco da aparência física dela também, né? Durante a promoção desse disco, no clipe do Recital de Rock and Roll, ela tá bem glam, né? Mas eu concordo com você, assim, tem muita gente fala dessa questão dele ser um disco glam rock, e fala de blues também, eu acho que às vezes talvez ele seja mais bluseiro até do que glam. Mas é o que o que a gente falou no começo, assim, até pela banda, eu acho que é um disco muito mais hard rock mesmo, muito mais rock do que glam rock. Fala aí, Desconectors, esse aqui é um corte do nosso podcast Redação Desconecta, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no YouTube. Não esquece de deixar o like e também seguir a gente por lá.